lá meio rasgado, e começou a utilizar para ensinar as crianças. No começo eram só parece que 2, 3 crianças, depois foi aumentando, e quando fizeram a reportagem, a coisa mais linda lá, assim, um corredor enorme, ainda tudo improvisado, uns barracões feitos lá de todo tipo de coisa, de material que se encontrava no lixo, de lona, de papel, de madeira, umas carteiras quebradas que tinha conseguido no município, aquelas carteiras que a prefeitura descarta, que não serve mais para nada, ele conseguia, ia lá, remendava, colocava lá nessas barracas, e assim ele ia fazendo um reforçozinho com as crianças. E já tinha até alguns outros colegas dele lá, outras pessoas que também, até professoras também do município, que iam no contraturno voluntariamente auxiliar nesse trabalho dele. Então a gente vê que o pouco que ele tinha de conhecimento, ele já compartilhava com as crianças. Então ele está mostrando o que? A capacidade de usar bem aquele talento que ele recebeu de Deus, que é o talento do estudo, da inteligência. Então, que isso sirva de lição, para que nós não fiquemos a adiar constantemente a prática do bem, porque isso é um problema muito grande. As pessoas às vezes querem fazer o bem realmente com boa intenção, mas imaginam assim que eu só vou começar a fazer quando já fosse uma coisa grandiosa. Eu conheço algumas pessoas do meu relacionamento que falam assim, passam a vida inteira dizendo: eu tenho vontade de colocar uma fundação, criar uma fundação bem grande, para sei quantos alunos, com escola, com quadra, com não sei o que lá, e já tem aí 20, 30 anos esse projeto que nunca saiu do papel e nunca fez outra coisa na vida, só sonhando com isso. E infelizmente, inclusive o Humberto de Campos relata alguns casos sobre isso. É um comprometimento espiritual muito grande, porque depois, de repente, a pessoa, e não tão de repente assim, a pessoa desencarna, chega ao mundo espiritual e vem aquela pergunta da própria consciência: o que foi que eu fiz pelo próximo? Passei a vida inteira sonhando em fazer uma grande fundação, com quadra de tênis, com piscina, com não sei o que lá, e nunca ensinei uma criança a escrever um A. Então, o bom trabalhador se faz trabalhando. Comecemos agora com o que estiver ao nosso alcance. Se a gente só pode dar 5 minutos no dia, que a gente dê esses 5 minutos, melhor do que nada. Quando a gente puder dar 10, a gente dá os 10. Quando a gente puder dar 1 hora, a gente dá 1 hora. Mas o importante é começar e não ficar esperando. Chico Xavier, por exemplo, é uma ótima lembrança, que ele, extremamente dedicado, claro que ele está muito acima do nosso nível, né? Mas extremamente dedicado, trabalhava em 2 períodos e ainda dava conta de realizar atividade de assistência social, trabalho de mediunidade, trabalho de datilografar o que psicografar para poder mandar para imprimir. E ele fez isso a vida inteira até aposentar-se, sem negligenciar o seu trabalho daqui mesmo, tradicional, digamos assim, como funcionário público. E quando ele se aposentou, ele passou a dedicar-se ainda mais, porque tem algumas pessoas que usam a justificativa de dizer assim: como eu quero me dedicar mais tempo agora à mediunidade ou ao trabalho de caridade, eu vou abandonar o meu trabalho e vou cobrar pela mediunidade, aí eu vou ficar livre para trabalhar apenas em nome aqui do Espiritismo. E nós sabemos que isso não deve ser feito, como diz lá, né? O que deve dar de graça, o que de graça a gente recebeu. Os espíritos superiores, eles nos dão a assistência quando nós realizamos um trabalho sem qualquer interesse, sem nenhum tipo de interesse financeiro ou de interesse de reconhecimento público, que quando fazemos por amor. E aí, mesmo que nós estejamos ali imperfeitos, que nós não tenhamos aquele domínio pleno da palavra, ou que nós não tenhamos ainda o ambiente mais bonito, mais asseado para oferecer, mas se fazemos com amor, se fazemos com comprometimento, teremos certamente a assistência necessária para o nosso empenho. E aí,
tem essa frasezinha aqui no Evangelho que diz assim: o merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Quanto mais nós nos sacrificamos em favor do próximo, quanto mais nós renunciamos ao nosso momento de descanso, de lazer, e damos ali o nosso próprio suor, né? Sangue, suor e lágrimas em nome do nosso próximo, mais é valorizado esse nosso esforço. E também diz aqui o Espírito Fenelon: a todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, dai esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Então, o ato de dar esmola, ele não é reprovável, mas, e muitas vezes deve ser feito, porque tem certas pessoas que estão em uma situação de extrema penúria naquele momento. Não tem como, não dar tempo de, não, você está morrendo de fome agora, seu filho está morrendo da doença, precisa de um medicamento, mas primeiro vamos fazer um curso de 3 meses aqui, 4 meses, depois você poder procurar um emprego, mais uns 5, 6 meses, sei lá quanto tempo, vai começar a trabalhar para poder começar a receber seu dinheiro. Ele daqui para lá ele já morreu, o filho já morreu e não adianta de nada. Então, as duas coisas têm que ser feitas com equilíbrio. Vamos sim dar a esmola para aquela pessoa que a gente sabe que está realmente precisando. É óbvio que tem aqueles que se aproveitam, infelizmente no mundo que a gente vive hoje de tanta droga, tem aqueles que a gente sabe que vai receber o dinheiro só para trocar por droga, e aí a gente não vai fazer isso, né? Mas tem alguns casos que são evidentes, em que a necessidade é realmente evidente, e a gente precisa auxiliar naquele momento para depois sim utilizar de alguma maneira que possa transformar aquela ajuda em salário, ajudar aquela pessoa a estudar, ajudar aquela pessoa a fazer uma profissão. Tem alguns projetos sociais até aqui na nossa região, por exemplo, que ensinam a pessoa a fazer um curso de costureira, e no final às vezes ainda dão até uma máquina de costurar. Então isso é um trabalho muito bonito, porque você está dando a profissão para a pessoa, está dando um instrumento de trabalho, e ela vai poder então exercer com dignidade a sua profissão e, através do seu esforço, encontrar o necessário para a sua alimentação e para a sua sobrevivência de maneira digna. E é preciso que nós nos esforcemos cada vez mais no desprendimento dos bens terrenos, porque a situação de acúmulo, ela gera um vício. Toda vez que nós recebemos algo, toda vez que nós conquistamos algo, isso nos dá uma sensação de prazer, mesmo que nós não percebamos de forma direta, mas lá no nosso organismo, hormônios, substâncias lá, que eu não sei muito bem o nome na minha área de trabalho, mas sei que existem, despertam em nós essa sensação do prazer, e o nosso corpo, o nosso organismo, com o tempo ele vicia nisso. Por isso que é um perigo pais que educam os filhos ou deseducam, dando tudo que os filhos querem. Assim, nós geramos filhos fracos para a realidade da vida, que na vida não irão receber sempre tudo que querem, e fracos também para saber lidar com o dia a dia, porque estão o tempo inteiro querendo novidades, querendo sensações, e aí quando não encontram mais satisfação em uma sensação, querem pular para outra e para outra, e daqui a pouco querem buscar essas satisfações em substâncias entorpecentes, em bebida alcoólica, em cigarros, em experiências até sexuais diferentes, como uma forma de tentar encontrar uma alegria onde não está, porque a alegria não está fora de nós. Nada que vem de fora é capaz de nos dar a alegria de viver. Ela pode nos dar um prazer momentâneo, pode nos dar um sorriso momentâneo, mas a alegria é uma construção interior e independe de qualquer situação pela qual nós estejamos passando. Mesmo diante da dor da perda de um ente querido, mesmo diante da dor de uma perda financeira,
mesmo diante de uma traição em um relacionamento, mesmo diante de qualquer dificuldade, e após, obviamente, a vivência daquele período de luto que faz parte do nosso espírito, uma pessoa saudável, ela sempre passa pelo luto. É impossível você perder alguém, você perder um emprego, você perder a saúde, seja o que for, qualquer coisa que cause uma perda em você, gera essa sensação de luto, que é natural. E nós precisamos vivenciar o luto por aquele período razoável, né? Quando começa a demorar muito, aí precisa buscar um auxílio profissional, um auxílio espiritual para ajudar nesse processo. Mas logo depois de superar esse período de luto, nós precisamos encontrar novamente aquela alegria de viver, independente da situação em que estejamos, e saber que se foi um ente querido nosso que desencarnou, ele está agora no mundo espiritual novamente, e que em breve nós iremos reencontrá-lo, quando for a nossa hora também. Se foi alguém que nós amávamos muito e que nos abandonou, deixemos seguir o seu caminho e procuremos superar essa dor com a consciência de que ninguém entra nem sai da nossa vida sem a permissão de Deus, e sem que isso seja importante para o nosso progresso espiritual. Isso não quer dizer que a gente não vai sentir a tristeza. É óbvio que a gente vai sentir, porque nós somos seres humanos normais. Todo mundo que é normal sente a dor, sente a tristeza, sente a frustração. O erro não está em sentir essas emoções, mas em deixar que essas emoções dominem nossa vida e tomem conta de nós. Precisamos viver cientes daquela máxima que Maria de Nazaré enviou, a Chico Xavier, uma mensagem bem singela, bem curta, mas ao mesmo tempo muito profunda, que diz assim: na vida tudo passa. Só foi essa a mensagem, e que é muito profunda, porque na vida tudo passa. A tristeza passa, a alegria passa, a saúde também, o luto também, e todas essas experiências vão se sucedendo para que nós possamos tirar delas o maior proveito possível para a nossa evolução espiritual. Então, já nos aproximando aqui do fim do nosso horário, ainda faltam uns 10 minutinhos, dá para a gente concluir o nosso capítulo de hoje. Ainda nessa parte do desprendimento dos bens terrenos, aqui no Evangelho diz o seguinte: em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou chamais de generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Então, muitas vezes nós disfarçamos as nossas intenções, e aí passamos a vida inteira acumulando dinheiro, acumulando fortuna, dizendo que é porque nós somos previdentes, nós somos cautelosos. É óbvio que, mais uma vez, tudo na vida é com equilíbrio. Nós podemos sim reservar uma parte do que ganhamos para nos prevenir de alguma eventualidade que surja, de um problema de doença nossa ou de alguém da nossa família, ou até mesmo para nos prepararmos para quando estivermos mais idosos. Isso é natural, mas que isso não seja em excesso, porque isso vai nos dar a falta sensação de segurança a que nos referimos bem no começo dessa nossa palestra, porque nós nunca estamos realmente seguros. Nós precisamos ter esse planejamento daquelas intercorrências que podem ocorrer naturalmente, mas eu não vou passar a vida inteira acumulando coisas, imaginando que eu vou ter uma doença que vai exigir de mim 10 milhões de reais, por exemplo, porque se for assim não faz nada por ninguém nunca. Qualquer pessoa pode ter uma doença aí que a gente vê aquele Michael Schumacher, por exemplo, piloto de Fórmula 1 aí, 7 vezes campeão mundial, milionário, sei lá, talvez até bilionário, não sei, e que está com a sua fortuna quase acabando,
simplesmente porque sofreu um acidente quando estava esquiando na neve. E há muitos anos já está acamado e a família gastando a sua fortuna inteira para poder mantê-lo vivo e tentar trazer a sua saúde de volta. Então, mesmo toda a fortuna dele não foi suficiente para lhe dar essa segurança. Nós precisamos viver com esta consciência do equilíbrio sempre. Não podemos também alegar o argumento de que vou passar a vida inteira juntando essas coisas porque eu quero deixar para os meus filhos, para que meus filhos não passem por dificuldade na vida. Primeiro, é o mesmo equívoco. Não tem quantia que a gente possa juntar que vai dar essa garantia para o filho da gente. Segundo, querer tirar sofrimento dos nossos filhos não é saudável. É óbvio que nós vamos ajudar quando for preciso. Então, o filho da gente está com um espinho no pé, qualquer pai vai lá ajudar a tirar o espinho do pé. Faz parte. Só que certas dificuldades e sofrimentos são indispensáveis para o nosso e para o deles também progresso espiritual. Não podemos achar que meu filho não vai sofrer nada, não vou deixar meu filho nunca ser enganado por ninguém, não vou deixar meu filho nunca sentir uma dor emocional. Isso é um atraso espiritual. Nós estamos encarnados aqui para isso. Ou a gente acha que ama os nossos filhos mais do que Deus. Deus ama a todos nós da forma mais sublime e completa possível. E se Ele permite que nós encarnemos em um mundo de provas, de expiações, de dores, de traições e enganos, é simplesmente porque é o remédio que nós precisamos utilizar nesse momento. Então, o nosso papel como pai e mãe, e amanhã, Dia das Mães, já fica aqui nossa homenagem a todas as mães, aqui encarnados, é o papel de preparar os nossos filhos para lidarem com essas situações, de ajudá-los nesse processo de capacitação e de compreensão, para que entendam isso, que na vida não encontrarão apenas flores, que na vida não encontrarão apenas portas abertas, nem sorrisos pela frente, que nós devemos sim, sempre que possível, dar as flores, abrir as portas e oferecer os sorrisos, mas infelizmente nem todos irão nos entregar esses presentes diários. E com esta lição de saber lidar também com a ingratidão é que devemos preparar nossos filhos e aqueles que convivem conosco, porque ao fazermos algo por alguém, ao utilizarmos a nossa riqueza, que é o tema da nossa conversa de hoje aqui, tanto riqueza material como riqueza de experiência, de saúde, seja do que for, ao darmos dessa nossa riqueza para alguém, não devemos jamais calcular e pensar assim: eu vou dar para essa pessoa porque amanhã eu posso precisar dela. Eu vou dar para essa pessoa aqui porque eu estou fazendo uma filmagem aqui no Instagram e vou ganhar não sei quantos likes e vou poder monetizar meu canal no YouTube. Não. Nós precisamos dar coisas e, acima de tudo, nos dar para as pessoas simplesmente por um sentimento profundo de gratidão. Ao lermos o livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, alcançamos essa compreensão da gratidão sob uma perspectiva mais ampla, muito mais ampla do que apenas dar de volta a quem já nos deu antes. Porque muitas vezes nós recebemos de alguém que não precisa de nada que a gente possa dar, ou recebemos de alguém que não se encontra mais aqui. E esse sentimento de gratidão tem que ser pelo universo. Gratidão por estarmos aqui nessa encarnação, e se estamos aqui hoje vivos, independente da nossa situação de saúde, da nossa situação emocional, da nossa situação financeira, muitas pessoas precisaram se esforçar muito para estarmos aqui hoje. Pessoas que nós nem sabemos quem são e que nem passam pela nossa cabeça, como por exemplo o cientista que abdicou de horas e horas durante anos e anos de sono para poder desenvolver uma forma de nossa mãe ter um parto mais seguro e com menos dor, que desenvolveu medicamentos para tirar a dor ou para fazer com que essa dor passasse mais rápido, para desenvolver um ambiente cirúrgico lá na sala de parto mais
saneado e assim assegurar para todos nós essa questão existencial de hoje. E aí, a vida inteira nós vamos passar com esse pensamento. Gratidão pelas pessoas que limpam as ruas, gratidão pelas pessoas que zelam pelos equipamentos de energia e que nos possibilitam estar conversando aqui hoje com essa luz artificial. Então, diante de todo esse sentimento de gratidão, nós só podemos compensar as pessoas através de um pensamento mais coletivo. E aqui no Evangelho diz ainda: pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo, qual modo? De querer acumular muito dinheiro para deixar uma grande herança, granjeais maior afeição dos vossos filhos. Ou seja, esses pais que pensam que deixando uma grande fortuna para os filhos vão ter mais amor deles, isso é um engano. Porque na verdade quem assim age está apenas ensinando seus filhos a ser egoístas para com os outros e ao mesmo tempo ensinando para ser egoístas para com nós mesmos. Então, quanto mais nós mostramos aos nossos filhos que precisamos guardar coisas para a gente, para não ajudar os outros, eles estão aprendendo também a guardar para não nos ajudar. E infelizmente, nós lidamos com uma situação muito dolorosa e que nós vemos se repetir cada vez mais na nossa sociedade. Filhos, netos e até bisnetos que ficam explorando os seus pais, avós e bisavós, retendo sob sua posse os cartões de benefícios assistenciais, cartões de conta do banco, apenas para uso exclusivo seu. E fica lá o idoso relegado apenas a comer um resto de arroz com farinha, enquanto o neto está financiando uma moto no cartão em um empréstimo consignado. Enquanto uma neta está financiando um celular de última geração para poder aparecer nas redes sociais. Quando na verdade deveria ser o processo inverso. Os filhos, netos e bisnetos estarem preocupados em ajudar e dar uma fase idosa mais segura e tranquila para os seus antecedentes. Em resumo, devemos lembrar que de sempre praticar a caridade dentro das nossas possibilidades e que esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, mas sim é um descaso e indiferença. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim: eu fico muito perplexo como as pessoas são capazes de, diante de um mesmo fato, tirarem conclusões totalmente diversas. Então, nós estamos aqui no Espiritismo e sabemos que essa vida é passageira, que a vida verdadeira é a vida espiritual. E, portanto, pensamos assim: bom, como a verdadeira vida é a vida espiritual, vou valorizar mais os bens espirituais, valorizar menos esses aqui e ajudar quem precisa. Mas tem pessoas que, diante desse fato, tiram a conclusão contrária. Como essa vida aqui passa muito rápido, eu vou usufruir logo agora. O que é meu é para eu gastar. Quem quiser que trabalhe, consiga o seu também. E aí se engana, esbanja essa riqueza com coisas fúteis, mas não conseguem dar um centavo para aquele que precisa. E finalizando com essa citação que eu vou falar agora, a última de hoje, do Evangelho, diz assim: quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova coloca sempre uma consolação. Ponderai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos do que os bens da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Então, que nós possamos manter essa esperança em nossos corações, porque a doutrina espírita é sim uma doutrina que nos exige muito, porque sabe do nosso potencial, mas ao mesmo tempo é uma doutrina consoladora e de esperança, por nos trazer justamente esse esclarecimento de que, por maiores que sejam as dores que estamos passando agora, por maiores sejam as dificuldades que estamos enfrentando, o mundo espiritual, para onde temos a possibilidade de retornar, caso venhamos a sair vencedores diante dessas dificuldades e provações, será muito mais feliz, muito mais proveitoso,
e nos causará muito mais uma alegria permanente do que aqui estamos buscando apenas nas sensações e nas experiências momentâneas nesta nossa atual encarnação. Então, com esse pensamento, fica para todos nós, na noite de hoje, essa reflexão de como encontrar o equilíbrio em nossas vidas, de sabermos utilizar a nossa riqueza, não apenas financeira, mas de todos os talentos que Deus nos concede, sem deixar de ajudar ao próximo, mas também podendo usufruir certamente de alguns benefícios que decorrem do nosso trabalho. E até aqui no nosso lar fala sobre isso também, que como diz aquela frasezinha que nós já conhecemos, que o trabalhador é digno do seu salário, mas usemos não só para nós, mas para os nossos semelhantes também. Então, meus amigos, este foi o tema da noite de hoje. No nosso próximo encontro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, trataremos do capítulo 17, que é o tema Sede Perfeitos. Fica o convite para que vocês que nos acompanham aqui possam realizar a leitura desses capítulos em casa também, porque lendo nós vamos tirar nossas próprias conclusões. E fica também o convite para aqueles que já fazem parte e para aqueles que não fazem parte, que possam participar conosco do grupo de estudos A Vida no Mundo Espiritual, abrangendo toda a coleção do André Luiz, iniciando pelo livro Nosso Lar. Amanhã, através do canal no YouTube Davi Menezes, o Semeador Espírita, realizaremos nossa terceira live sobre o livro Nosso Lar, comentando acerca dos capítulos 19 a 31. Se você não leu ainda esses capítulos, não tem problema, se tiver lido, melhor. Mas se não tiver lido e quiser acompanhar, você pode assistir, é tudo gratuito. Você entra lá no horário das 5 horas da tarde no canal do YouTube e vai participar conosco da live. As duas lives anteriores estão gravadas no canal, você pode assistir depois com calma, à medida que for lendo os capítulos. Lembrando que os encontros são em domingos alternados, portanto apenas de 15 em 15 dias, sempre às 17 horas no domingo. Mesmo sendo Dia das Mães, vamos manter o nosso horário amanhã, já vai ser no final da tarde, todo mundo já vai ter confraternizado com seus familiares e pode até assistir junto com a mamãe também e refletirmos acerca desses ensinamentos de André Luiz. Então vamos fazer a prece final para finalizarmos nosso encontro da noite de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e com a oração que o Senhor nos ensinou, finalizamos o nosso encontro da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja a todos, e que abençoe especialmente todas as mães e todos os pais que também fazem papel de mãe nesse período, desse final de semana, em que comemoramos aqui na Terra essa data especial. Que o Senhor fique conosco hoje e sempre. Assim seja. Então, obrigado a todos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e muita paz.